A ideia do irreal, do imaginário, é algo que nos acompanha desde sempre. É algo que está presente nas mais diversas obras de ficção criadas. Obras estas que acompanharam a humanidade ao longo de toda a sua jornada de existência. É uma ideia que fascina, fortifica, move, mas, ao mesmo tempo, é também uma ideia que apavora, enfraquece e paralisa. Considerar o irreal, apreciá-lo, é como permanecer de pé sobre uma divisa tênue entre o conhecido e o desconhecido. É como olhar para trás, por cima do ombro e ver tudo aquilo que nos é familiar e aconchegante. Tudo aquilo que nos dá uma sensação de pertencimento. É confortável e aquece o nosso peito com aquela sensação de que, não importa o que aconteça, por mais bizarro que seja, ainda seremos capazes de compreender. Ainda pertencemos a tudo aquilo. No entanto, ao olharmos para frente, estreitando nossas visões enevoadas, há somente o desconhecido retorcimento na nossa familiaridade. E é por isso que, muitas vezes, nos permitimos mergulhar nessa estranheza que a ficção nos causa. Afinal, observá-la de longe é experimentar um sufocamento que, por mais desesperador que seja, não chegará de fato aos nossos pulmões. Se fecharmos as páginas do livro, ou quem sabe desligarmos o celular, ela irá embora. Voltaremos para nossa realidade reconfortante, apenas com um eco da perturbação que aquela instabilidade nos causou. Mas e se ela não for embora? E se afastar-se daquela obra de ficção já não for mais o suficiente? E se a instabilidade, tão surreal e caótica, passar a ser a única estabilidade torta e corrompida que conhecemos? Seríamos capazes de aceitá-la? De nos adaptarmos? E passarmos a encará-la com uma visão por trás dos nossos ombros? Esse é um bom questionamento para a gente começar a falar de Uzumaki, obra do autor e ilustrador Junji Ito. Você é uma estudante na cidade de Kuroso. Passou a sua vida inteira lá, com a sua família, namorado e amigos. Lá, seu dia a dia é como o de qualquer pessoa que passou a vida inteira em um mesmo lugar, cercado pelas mesmas pessoas e pelos mesmos lugares. Uma rotina estável que faz com que, com o passar do tempo, sua cidade já passe a fazer parte de quem você é. E bem, como não faria? Ela é o palco da sua vida, da sua história. Foi nela que as suas lembranças foram encenadas. Você a conhece como ninguém. Você é capaz de aceitá-la do jeitinho que ela é, mesmo com todos os seus defeitos. Aliás, defeitos? São realmente defeitos? As coisas sempre foram assim, e ainda que você saiba que defeitos existem, poderia realmente chamá-los assim? Kuroso é apenas ela mesma, com as suas próprias características, assim como qualquer outro lugar no mundo. E é lá que você passa seus dias, normalmente. Tal qual o dia de hoje. Seus olhos percorrem a passagem enquanto você faz o mesmo percurso da sua casa para o colégio e do colégio para sua casa. É claro que a sua visão capta coisas que chamam a sua atenção. Pelo menos um pouco. Seria mentira se você dissesse que não nota o vento estranhamente curvo que balança os seus cabelos ou que não vê a maneira esquisita como toda a vegetação ao seu redor parece se retorcer de uma maneira única e pouco saudável. Sim, você vê e percebe tudo isso. Mas bem, Kuroso ela sempre foi única à sua maneira, certo? Uma curiosidade começa a florescer na sua cabeça, mas
ela não é chamativa o suficiente para que você dê atenção a ela. E por isso, passo após passo, você volta a fazer o seu percurso de volta para casa, sem olhar para trás uma segunda vez. Um dia normal, como qualquer outro. Mas, infelizmente, esse dia não é igual a todos os outros. No caminho de volta, você se depara com uma cena curiosa. Curiosa o suficiente para despertar e alimentar aquela pequena inquietação adormecida em sua mente. Em uma esquina, agachado em um beco estreito e vazio, está o seu sogro. Ele está sozinho e em completo silêncio, enquanto seus olhos observam atentamente uma das paredes desse beco. É claro que, achando essa cena estranhíssima, você se aproxima dele, chama por seu nome e pergunta se está tudo bem. Quando então você não recebe qualquer resposta, você até mesmo se pergunta se não se enganou. E é por isso que você está prestes a virar de costas e se afastar. Prestes a seguir seu caminho de sempre. Mas você não conseguiu ser rápido o suficiente para que seus olhos não notassem o que aquele homem observava. Tão hipnotizado. Enquanto você se afasta, preparada para voltar à sua rotina, essa dúvida começa a crescer ainda mais. Você ainda consegue, de certa forma, ignorá-la, é claro. Mas isso já não é o suficiente. Com o passar dos minutos, ela ainda está lá. E isso te deixa tão inquieta. Como de costume, você se encontra com seu namorado, que há algum tempo passou a estudar em um colégio fora de Kuroso. Juntos, vocês fazem o percurso de volta às suas casas. É bom vê-lo novamente e ter ele ao seu lado, como sempre. Mas, como eu disse antes, hoje não é um dia comum. Ele parece inquieto, incomodado. Caminha sem dizer uma única palavra, apenas olhando para frente, perdido em pensamentos. Minutos se passam, um atrás do outro, e, já não aguentando mais esse silêncio, você resolve puxar algum assunto com ele. E bem, é claro que o assunto escolhido é aquele que você tem tentado tanto ignorar. Ao falar sobre o que você viu, talvez uma pequena parte de você queira que ele apenas confirme que aquilo é impossível. Com toda certeza, o homem era apenas um desconhecido, cujas faculdades mentais já não estavam mais tão estáveis. Afinal, são tantas pessoas que não conhecemos que passam por esse mesmo mal. Nós já até estamos acostumados a vê-las, a observá-las de longe. Claro, foi um susto pensar que era o pai dele, mas isso não faz qualquer sentido. Faz? O que é que tá acontecendo? Seu namorado volta a ficar em silêncio por longos minutos, preso em seus próprios pensamentos, quase como se começasse a caminhar para longe de você, para longe de onde talvez você consiga alcançá-lo ou compreendê-lo. E é por isso que, mais uma vez, você decide quebrar o silêncio. De primeira, você não consegue levar a proposta a sério. Por que você fugiria, uma vez que tudo que você conhece está bem aqui, em Kuroso? Tudo que você tem, tudo que você é. Por que você deixaria tudo para trás? Mas ele tá falando sério. Tão sério que chega a preocupar. Ele parece decidido a ir embora e, pela maneira como ele fala, é quase como se a cidade carregasse em si mesma algo silencioso e perigoso. Algo corrompido. Veja as plantas, os galhos das árvores, a água, até mesmo o vento que toca seus cabelos. Como isso é possível? Como você não as percebe?
como ninguém percebe. O pai dele, por exemplo, tá fissurado por elas. Passou a acumular uma enorme coleção de espirais e até mesmo deixou de trabalhar, apenas para observá-las. Nos momentos em que não faz isso, bem, ainda assim se esforça para que tudo na sua vida gire em torno de espirais. Seu banho, sua comida, até mesmo seus olhos. É claro que tudo isso é absurdo demais para se acreditar. Talvez até fosse um pouco cômico se você não tivesse frente a frente com a expressão tão esgotada do seu namorado. Ele diz a verdade, ou pelo menos o que acredita ser a verdade. Mas como poderia ser? Ele então, captando a descrença nos seus olhos, te chama para casa dele. Assim, você poderá finalmente começar a ver tudo isso com os seus próprios olhos. Seria bom dizer que, ao fazer aquele caminho, você não acreditava nem um pouco em toda aquela história. Que você tinha 100% de certeza de que tudo aquilo não passava da imaginação de uma mente estressada. Mas a verdade é bem diferente disso. Aquela curiosidade, aquela inquietação, agora já não é mais possível ignorá-la. Não é estranho procurar qualquer lógica para descrever o que é ilógico. Mas é importante que você saiba que é em vão. Mais cedo ou mais tarde, você precisará aceitar que está acordado. Você já sentiu que, quando as consequências batem à porta, pode já ser tarde demais? Que não há mais volta? Que uma espécie de destino já está traçado e que nada seria capaz de evitá-lo? Uma sensação que te acompanha a cada passo que você dá, enquanto você observa todos os problemas ao seu redor crescerem numa escala assustadora. A sensação de que, uma vez que já começou e está piorando, já não há mais nada que possa ser feito. Tudo o que você pode fazer é se adaptar. É se adaptar a essa nova realidade, até que ela também se torne familiar. O problema é que uma realidade doente não permite adaptação, pelo menos nenhuma em que consigamos realmente viver. Isso é contra a nossa natureza e contra a dela própria. Talvez pareça um pouco contraditório, considerando tudo que eu falei aqui até então, mas o que eu quero dizer, e eu espero ter conseguido me expressar bem, é que aceitar essa nova realidade não significa se conformar com ela.
já era pra eu ter feito esse vídeo há um tempinho, porque eu terminei Uzumaki há um tempinho também. Mas calhou de quando eu li, eu passar pela pior crise de ansiedade que eu já tive na minha vida. O que gerou uma associação, que gerou uma aversão. No caso, uma aversão por isso aqui. Mas não me entenda mal, isso só melhorou a experiência. Sabe, até então, com o pouquíssimo contato que eu tive com as obras do Junji Ito, porque além de Uzumaki, a única coisa que eu vi foram alguns desenhos soltos e algumas pesquisas que eu fiz sobre alguns dos personagens e algumas das histórias dele, e também aquela adaptação que teve pra Netflix, mas eu não gostei. Muito pelo contrário, na verdade ela achei horrível. Então eu não levo tanto ela em consideração. Mas daí, considerando as outras coisas que eu cheguei a pesquisar sobre ele, e Uzumaki, eu percebi que eu tenho uma relação de amor e ódio com as coisas que o Junji Ito faz. Amor porque, assim, o traço dele é genial, as histórias dele são de uma bizarrice, assim, incrível. A criatividade dele é genial. Puta que pariu. Consegue ver que cada elemento de cada quadro que ele fez passa uma mensagem, assim, muito foda. Você percebe que ele realmente tem um controle muito grande sobre a mensagem que ele quer passar com cada quadro, sabe? E eu acho isso muito incrível. E isso é uma coisa que eu percebi em Uzumaki inteira. Só que, aí a gente chega na parte do ódio, porque é tão bem feito, mas tão bem feito, que ele consegue me causar uma aversão, uma frustração, um desespero muito grande, como ninguém, assim, como ninguém. Eu achava que o autor que conseguia me deixar levemente desconfortável, que isso ia ser meu máximo, era o Stephen King, porque foi o único autor que eu não consegui comer lendo. Mas isso foi até eu conhecer esse homem, porque, cara, teve momentos aqui que eu precisei parar a leitura, eu precisei olhar para outro lado, eu precisei fazer qualquer outra coisa, porque eu quase vomitei. E não só quase vomitei, o incômodo que eu senti, que eu nunca tive em outro lugar. Então, assim, é uma relação de amor e ódio bem profunda. Pretendo ler outras coisas dele? Sim. Quando? Não sei, mas provavelmente nem tão cedo. Acaba que esse foi o motivo, assim, pra eu ter demorado tanto pra terminar, porque não foi pelo tamanho de Uzumaki, as histórias, elas prendem muito, então você lê o Uzumaki inteiro com uma certa rapidez. Então, eu diria que esse foi o principal motivo pra eu ter demorado tanto pra acabar a história e pra gravar esse vídeo. Mas agora que eu já tô um pouquinho melhor, pronta pro próximo trauma, a gente vai falar dessa bizarrice aqui. Por onde porra eu começo? Ler Uzumaki, ela foi realmente uma montanha-russa, assim, muito grande de emoções. Aquele negócio que eu falei no começo do vídeo, sobre ficar entre uma linha tênue entre o familiar e o desconhecido, foi a sensação que eu tive essa história inteira. Por mais que a gente logo no começo seja inserido numa cidade nova, e assim, literalmente a personagem apresenta essa cidade como algo novo pra gente, algo que a gente tá vendo pela primeira vez. Com o passar das primeiras páginas eu já me senti familiarizada com aquele lugar, não, sabe? Eu não sei se foi porque o autor não deu muita informação logo de cara pra gente sobre como funcionava aquela cidade, quem que eram os personagens. Não sei se foi porque tudo teve o timing muito bom e muito bem colocado, mas de maneira geral, eu fui me familiarizando muito rápido com Kuroso, assim. Eu espero estar pronunciando. Mas eu fui me familiarizando muito rápido. Então, a sensação que eu tive logo depois das primeiras páginas, tipo, na primeira história mesmo, foi que, pô, aquela, sabe, podia facilmente ser a minha cidade, podia facilmente ser minha família ali, sabe, meus conhecidos. Então, eu tinha essa sensação de familiaridade. E o fato de que a gente vê pelo ponto de vista da personagem principal, né, que é a Kiri, eu não sei se eu tô pronunciando o nome certo, mas eu vou assumir que sim. Mas, assim, como a gente vai acompanhando a Kiri, a gente meio que vai conhecendo os personagens que são importantes pra ela, as características da cidade que são importantes pra ela, e essa visão da personagem de familiaridade meio que é compartilhada com a gente. Então, tem essa sensação de que é um ambiente que a gente viveu a nossa vida toda. Só que ao mesmo tempo que tem isso, também tem todas as coisas bizarras que estão acontecendo em Kuroso, né? Que é essa grande obsessão por espirais que aparentemente está só começando, mas que já causa aquele leve desconforto, sabe? A própria personagem, ela já começa na primeira página falando que as coisas que aconteceram aqui são bizarras e que você já sabe, vai só piorar, mas você ainda fica com aquela sensação de, sabe,
não pode ser que fique tão ruim, porque apesar que a gente sabe que o Jiu-Jitsu vai chegar numa coisa mais extrema, mas ao mesmo tempo é aquela sensação de tipo, eu espero que não aconteça nada demais, isso só vai aumentando e aumentando à medida que você vai conhecendo mais os personagens. E assim, é muito bizarro porque a gente geralmente vê nessas histórias que essas obsessões elas são feitas por comportamento humano. Esse desvio de comportamento é palco para essas mudanças, sabe? Mas quando a própria natureza começa, com a própria cidade, como se fosse uma entidade mesmo, sabe? Como se fosse algo vivo, começa a entrar nessa brisa, porra, a coisa fica muito estranha. A coisa fica muito estranha. Porque em algum momento é isso que a cidade se torna. Não diria necessariamente só a cidade, né? Tipo, porque aqui eu vejo a cidade muito mais como só uma personificação dessa maldição em espiral. Então, essa maldição ela é realmente como se fosse uma doença feita por um ser vivo. O ser vivo é a doença. Ele quer existir, ele quer ser notado, ele quer ser observado, venerado e ele quer ser representado. Então, assim, você vai repetir as espirais? Sim! Você vai observar essas espirais sim, porque tem aquele conceito geral, né, sobre espirais, que é as espirais elas demandam que você preste atenção nelas, elas demandam que você olhe para elas, é hipnotizante. E só vai piorando. E claro que assim, essa é uma premissa que a gente vê em muitas histórias, assim, né? Essa descoberta de algo novo que vai corromper a realidade do personagem. Isso realmente é uma base bem comum. Só que teve esse impacto maior porque, cara, a construção foi muito bem feita, sabe? E à medida que tudo vai escalando e se tornando pior e pior e pior, e você chega num ponto em que parece que você tá sem saída, bateu diferente, sabe? Por algum momento, realmente tudo parece girar em torno da espiral. Cara, são situações tão bizarras que levam você a pensar em tanta coisa extrema que, cara, não tem como você não, sabe, ter uma certa empatia por aquilo, por mais irreal que seja, o sentimento é muito bem construído aqui. Então não tem como você não criar esse vínculo. Eu diria que de estrutura de história, Uzumaki ela tem várias histórias diferentes que vão narrando como que esses casos esse caso não, essa maldição ela vai se desenvolvendo e ficando ainda mais forte e mais hipnotizante, digamos assim. E são histórias relativamente independentes entre si, você conseguiria ler uma separada da outra, sabe? Esse tipo de coisa. Mas elas não são completamente independentes, porque elas todas juntas constroem uma explicação para o final. Então, assim, você consegue pular alguma? Eu pensei seriamente em fazer isso, aquela da Caracol. Era Caracol? Acho que era. Tá me dando nojo só de lembrar. Genuinamente, considerei. Só que é muito importante pro final, então eu fico feliz que eu não fiz. Mas assim, elas são relativamente independentes entre si, mas eu recomendo ler todas. Todas são histórias, assim, boas. Eu achei algumas melhores que outras. A única vez que eu quis parar de ler realmente foi por nojo, não foi por tédio. Então, fica aí o aviso também. A do Caracol é nojenta pra cacete. As coisas que ele traz depois. Caralho, que nojo. Assim, esse é o meu primeiro contato com o trabalho do Jiu-Jitsu. E, na minha opinião, que assim, é só a minha opinião, foda-se, é que eu entendo muito porque que as pessoas gostam e admiram tanto o trabalho desse cara. Então, assim, eu diria que o Uzumaki inteiro, pra mim, foi quase como uma aula de storytelling. Pra você usar de referência pra estudar, caso você goste desse tipo de arte mais bizarro, assim, sabe? Uma história mais surreal, assim, de maneira geral. Porra, isso aqui é uma aula. Eu quis falar sobre isso aqui principalmente porque foi uma experiência muito intensa pra mim. E assim, é claro que eu reconheço que boa parte não sei se boa parte, mas uma parte considerável do impacto que essa história teve em mim foi pela experiência que eu tive, que não foi uma experiência muito legal. Quando eu tava lendo Uzumaki, eu tava numa época assim muito agitada. Eu tava me matando de trabalhar, além do limite. Tava uma rotina assim absurda, desgastante. E essa aqui era a minha única distração no momento, né? Porque meu dia todo era trabalhar. Foi a pior crise de coisa que eu já tive, assim. Foi complicada, assim. Eu achava que eu ia dar conta, né? E spoiler.
E assim, ela escalou até um ataque de pânico e, cara, foi bizarro porque eu passei pela experiência, assim, muito semelhante a um AVC, que foi, tipo, ficar com o corpo todo paralisado, sabe, tipo, atrofiando, assim. E eu me lembro de, tipo, cair assim no chão, minha amiga tentar me segurar. E eu, tipo, por um momento, quando eu tava caindo, eu pensar, cara, não tem mais como voltar atrás, eu passei do limite. E eu acho que por eu estar lendo essa história nessa época, eu não consegui desassociar uma coisa da outra. Por um tempo eu não consegui pegar no mangá e eu não sabia por que eu tava com essa versão tão grande. E aí depois eu fui parar pra pensar. E eu percebi que era uma mensagem muito parecida, que foi o motivo de eu ter querido trazer esse vídeo inteiro. Porque essa foi a sensação emocional que eu tive lendo Uzumaki. E eu sei que cada experiência é cada experiência, mas eu achei que poderia ser interessante trazer a experiência que eu tive. Essa foi a forma que eu consegui botar pra fora? Não sei, vai que você pensou a mesma coisa enquanto estava lendo, ou alguma coisa parecida, ou algo diferente, sabe? Foi realmente essa sensação de estar numa situação que você não tinha controle e parecer que não dava pra voltar. Você se adaptar a uma sensação doentia não significa que você vai aceitar ela, só significa que você tá indo um passo de cada vez. Eu sei que pode ser, tipo, uma interpretação meio exagerada, assim, sabe? E talvez não tenha nada a ver com o que o Uzumaki fala em si, mas, pra citar o Cellbit em O Segredo na Ilha, a verdadeira arte é apenas um reflexo dos sentimentos de quem a contém. E esse aqui foram os meus.